Olá, galerinha, bem-vinda ao canal Nick Silvério. Galerinha, hoje eu trouxe para vocês um recheio maravilhoso aqui, tradicional de dois amores. Tenho na minha panela aí 2 leite condensado, 2 creme de leite, meia colher de sopa de margarina com sal e 1 colher de leite em pó. Agora eu vou adicionar aí 3 colheres de chocolate solúvel 50%. Você pode utilizar achocolatado, tá, gente, Nescau, porém eu indico você utilizar o 50%, porque, embora ele seja um recheio tradicional, mais em conta que um gourmet, fica extremamente maravilhoso, enriquece o seu produto, ele fica maravilhoso mesmo. Com achocolatado, fica muito enjoativo, fica ali, aquele brigadeiro, nossa, misericórdia, muito enjoativo. Já o 50%, você vai maneirar ali o doce, porque ele já é 50%, aí já tem um leite condensado, ele fica simplesmente maravilhoso. Os seus clientes vão amar e vão ver que o seu brigadeiro, embora seja tradicional, ele é diferente, o sabor é diferente, não é enjoativo. Aí vamos supor, você fala assim, ai Nick, mas aqui onde eu moro, o chocolate, o solúvel 50% é muito caro, eu prefiro o achocolatado. Às vezes não, porque para você fazer um brigadeiro, por exemplo, né, essa base aí de 2 leite condensado, você usaria umas 6 colheres de achocolatado, para deixar uma cor legal, para não ficar aquela cor esbranquiçada feia. Já o 50%, 3 colheres você colocou, tá ótimo, ele fica pretão maravilhoso. Então, uma coisa leva a outra, tá? Então, você pode fazer essa comparação aí para você ver. Depois que eu misturei tudo bonitinho, liguei meu fogo, tá? Sempre dilui antes de ligar o fogo. E a gente vai mexer aí até eu dar o ponto nesse brigadeiro. E perceba que depois que ele vai cozinhando, ele vai escurecendo mais, né? E vai ficando maravilhoso. Gente, um cheirinho maravilhoso e muito importante, gente. Ainda mais o brigadeiro tradicional. Nunca pare de mexer a panela. Mexa sempre, 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 sem parar. Porque, nossa, eu já fui em festa e comi brigadeiro tradicional que eu sentia o gostinho, sabe, de queimado assim no fundo da panela, no bolo. Gente, isso aí é super deselegante. É horrível. Então, mexe bonitinho para não queimar. E vai mexendo, gente, e sempre presta atenção naquele ponto que eu falei pra vocês, você joga lá de cima, ó. Na hora que você vê que parou lá embaixo, ele tá no ponto, lá embaixo, lá em cima, né, da superfície. Tem que jogar de longe. Vou transferir aí pra minha travessa de vidro e vou colocar para esfriar em temperatura ambiente, tá? Coloquei um plastiquinho aí para não dar película, sempre deixe esfriar em temperatura ambiente. E vou começar a fazer o branco, tá? E o branco, galerinha, eu vou utilizar a mesma base que eu utilizei para fazer o preto. 2 leite condensado, 2 creme de leite, meia colher de sopa de margarina com sal e 1 colher de leite em pó. Porém, no branco eu ainda vou adicionar 1 colher de pó saborizante de nata, tá bom? Mas é opcional, você não precisa colocar. Eu quis colocar para ficar um gostinho melhorzinho no meu brigadeiro branco, tá bom? E porque sem você adicionar aí a colher de sopa aí de nata, você já tem um brigadeiro branco tradicional, tá bom? Então, não é obrigatório. E vou mexer, né, gente, diluir tudo bonitinho aí antes de ligar meu fogo e vou mexer aí até dar o ponto. Enquanto vocês vai olhando aí o ponto do brigadeiro, vou mostrar pra vocês ele depois de frio também, totalmente temperatura ambiente, o resultado, como que fica top, gente, cremoso, maravilhoso. E a gente vai montar esse bolinho também, vocês vão ver aí o jeito que eu vou montar, né, os dois amores. E vamos falar sobre, vou explicar para vocês um pouquinho sobre a quantidade de recheio. Esse recheio eu fiz para a forma de 25 centímetros de diâmetro. Então, eu utilizei o mínimo, que é 4 bases. Gente, para a forma de 25, o mínimo dos mínimos tem que ser 4 receitas. 4 leite condensado e 4 creme de leite. Anotem isso. Menos que isso, fica muito fino, que é uma forma bem grande. E você pode utilizar mais, se você quiser, né? Mas aí, não tem necessidade. Então, eu utilizei 4 leite condensado e 4 creme de leite para uma forminha de 25, né? Que seria 4 receitas, 4 bases aí de brigadeiro. E esse bolo, ele pesou 3,506 kg, tá? 3,506 kg com 4 bases de recheio. E aí, sem decoragem, tá, gente? É só a massa e o recheio. Mas depois aí de decorado, com chantilly, né, e tudo mais, ele vai pesar em torno de uns 3,7 kg, mais ou menos. É que eu nunca peso, gente, bolo depois de decorado. Nem antes também. Porque eu não trabalho por quilo, então não tem necessidade de eu ficar pesando. Aí, às vezes, as pessoas me perguntam, ai, Nick, quantos quilos dá depois de tal? Eu não sei, porque eu não peso. Eu não vendo bolo por quilo. Então, pra mim, não tem necessidade nenhuma de ficar pesando as coisas. Eu peso mesmo, é o recheio, que vocês já sabem aqui no canal, porque eu gosto de sempre ter a mesma quantidade nas camadas, né? Os recheios sempre tá com a mesma quantidade ali iguais. Mas eu vou começar a pesar pra vocês, pra falar pra vocês, olha, galerinha, eu pesei lá e deu tanto, tá? Pra passar essa informação pra vocês, porque eu não preciso ficar pesando, mas vou fazer isso.
Mas aí eu acho que aí depois de recheada, aí por conta da quantidade de chantilly que vai no bolo de 25, eu acho que deve pesar aí uns 3,7 kg. Eu acho, não tenho certeza. Pode ser para mais ou pode ser para menos. Belezinha? E aí ele ficou de altura, depois, né, de recheado, com 9,5 cm. Nick, mas o bolo não tem que ter 10? Sim, mas você ainda vai cobrir ele. Depois que você cobrir ele, ele vai bater 10 centímetros de altura. Na verdade, ele vai bater mais, né? Você vai colocar uma camadinha ali de mais ou menos meio centímetro, 1 centímetro de chantilly, ou menos, vai bater. E aí, gente, eu vou dar só uma pausinha aqui. Eu molhei aí o meu bolo com leite e Nescau e eu utilizei 200 ml para molhar esse bolinho de 25 centímetros de diâmetros, ok? 200 ml de leite com Nescau. E aí, gente, então ele, de altura, ele ficou com 9,5. Depois de decorado, ele vai pesar mais, ele vai ficar com 10. Pesou 3,506 kg. Tá? Depois de decorado, ele vai pesar um pouco mais. Aí, mas vamos supor que você fala assim, Nick, mas eu trabalho por quilo e meu cliente pediu exatamente 4 kg de bolo. Você vai utilizar essa mesma forma, porém você vai aumentar um pouco o seu recheio. Você vai ter que fazer 4 receitas e meia. Então vai ser 4 leite condensado e meio e 4 creme de leite e meio. E ele vai pesar, ele vai dar 4 kg. Experiência, viu, gente? Própria. Vai dar 4 kg. Na verdade, ele vai até passar um pouquinho mais depois de decorado e tudo mais, tá? 4 receitas e meia. Agora, vamos supor que você fala assim, Nick, eu quero utilizar 5 receitas para ficar umas camadas de recheio bem grossona. Beleza, pode utilizar, fica a critério seu. Porém, ele vai pesar aí quase 4,5 kg. E não tem necessidade, né? Não tem necessidade nenhuma. Porque o cliente tá te encomendando um bolo, ele não tá te encomendando uma torta. A torta que geralmente é uma camada fina de bolo, de massa ou de bolachinha lá, e o restante só recheio. Mas ele quer comer bolo, ele quer sentir a massa e ao mesmo tempo ele quer sentir recheio. Então não pode ser um recheio com a camada muito fina e também não precisa ser um exagero, né, gente? Fica aquele exagero de recheio. Eu, quando eu faço aqui em casa, eu costumo exagerar do recheio, né? O pessoal fica até bravo. Ai, Nick, você colocou muito recheio nesse bolo, né? E, gente, e detalhe, você sempre tem que ter um padrão. Tá? Sempre, gente, pelo amor de Deus. Porque os clientes, eles percebem isso. Aí vamos supor que hoje você fez esse bolo, colocou 4 receitas. Aí da outra vez você vai e coloca 5. Aí o cliente vai falar, nossa, mas daquela outra vez tinha mais recheio, dessa vez tem menos. Aí vamos supor, você faz um bolo de 15 centímetros de altura, depois você faz um de 10 e entrega pra ele. Ele vai olhar e falar, nossa, mas da outra vez o bolo tava maior, isso aqui hoje tá menor. Então você tem que ter um padrão, tá bom? Sempre segue o seu padrão aí, para os clientes não ficar reclamando, tá bom? É muito importante também. E, gente, lembrando vocês aí que quem não tá lá no nosso grupo, né, do WhatsApp, hoje a gente vai ter uma live de mentoria às 4 da tarde aqui no YouTube, viu? Respondendo aqui várias dúvidas aqui da galerinha, tirando aquelas dúvidas que elas ficam loucas na cabecinha, tá bom? Hoje, dia 26, quarta-feira de janeiro, às 16 horas, tá top. Gente, e olha só como que fica o bolo, tá vendo? Tá vendo a camada de recheio? Ali tá com 1,5 centímetros. Eu acho que mais ou menos 1,5 centímetros ali, quase 2 de recheio. E tá vendo como que fica top? Sem muito exagero, fica uniforme, tem massa e tem recheio. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijo de luz, até a próxima. Fui!